Livro de cabeceira, com Flávio Cristóvão. Antes de irmos ao livro que escolhi, gostava apenas de fazer uma pequena introdução sobre quem é o seu autor. Falo de Jeff Tweedy. Jeff Tweedy nasceu em 1967 em Illinois, Estados Unidos da América, e é unanimemente referido pela crítica musical como um dos maiores cantautores da sua geração. É conhecido maioritariamente como frontman, compositor e autor da banda norte-americana Wilco, mas também tem discos a solo e com a sua banda anterior, os Uncle Tupelo, ou ainda com uma banda que reformou mais recentemente com o seu filho, que se chama os Tweedy. Com o passar do tempo, tornou-se numa referência minha na música e principalmente na escrita de canções. Tem 3 livros publicados. Primeiro, Adulthood Poems, depois Let's Go So We Can Get Back e de seguida aquela que é a minha escolha para esta edição de livros de cabeceira, o livro How to Write One Song, editado pela Dutton, da Penguin Books. Um livro que tem um título que pode induzir as pessoas a inseri-lo acidentalmente na categoria de Books for Dummies, mas que na verdade tem uma profundidade enorme para quem anda nesta coisa de tentar escrever canções. Até diria que este é um livro saudável para qualquer pessoa que faça regularmente o exercício de tentar criar o que quer que seja, uma vez que o ato de criação tem coisas que são bastante comuns a qualquer área. How to Write One Song, segundo o próprio, porque ninguém consegue estar a escrever várias canções ao mesmo tempo, uma vez que as canções são escritas uma de cada vez e são todas diferentes umas das outras nos caminhos próprios que decidem tomar. Eu sou suspeito, mas sinto que as canções são mágicas por tudo o que podem transmitir, pelas 1000 interpretações que podem ter, ou pela simples forma como podem marcar um certo momento nas nossas vidas. Ainda hoje, e depois de eu próprio já ter escrito algumas largas dezenas delas, reside em mim uma espécie de mistério acerca da criação das canções, algo que acredito que nunca irá desaparecer. Mas afinal, de onde é que vêm as canções? Como é que aparecem? Perguntas que fazem constantemente a qualquer autor de canções, mas que na verdade, por mais pomposas que sejam as respostas, talvez ninguém saiba verdadeiramente responder. Mas talvez este livro seja das coisas mais incríveis que andam por aí, para quem estiver interessado em saber verdadeiramente um pouco mais sobre tudo isso. Escolhi este livro porque é literalmente o meu livro de cabeceira, e uso-o diariamente para exorcizar os meus demónios. Sempre que me sinto bloqueado para escrever ou compor canções, recorro a este livro. Sempre que preciso de desligar uma voz derrotista na minha cabeça que pergunta que diabo é que estou a fazer, volto aqui. Volto aqui e tenho coragem para continuar mais um pouco, a seguir aquele devaneio inicial que é necessário para começar a criar o que quer que seja. O Jeff Tweedy acredita e defende exaustivamente neste livro que qualquer ser humano, independentemente de ter ou não formação, ou de saber ou não tocar um instrumento, consegue escrever uma canção. Faz a salvaguarda de que não está a dizer que qualquer pessoa consegue escrever uma boa canção, são coisas diferentes. Mas que ainda assim, se estiver predisposta a fazer os exercícios que ele sugere, conseguirá escrever uma canção até à fim da leitura deste livro. Defende também que para escrever uma boa canção é necessário escrever muitas más. Este é um livro que explora e enaltece a importância de ouvirmos e deixarmos falar o nosso subconsciente. E, sobretudo, um livro que nos faz perceber que o nosso raciocínio, que na maioria das vezes pode ser excessivo, é o nosso maior inimigo e bloqueio no ato da criação. É necessário calá-lo para conseguir criar. É necessário perdermos-nos no labirinto do subconsciente para conseguirmos perceber onde é que ele vai dar e saber aceitar que por vezes não dá em lugar nenhum interessante. Uma das coisas giras que Jeff Tweedy fala neste livro e que eu já ouvi também preferidas por outros cantautores que admiro imenso é a forma como a nossa criação, regra geral, é mais fértil, digamos assim, nos momentos imediatos a acordarmos ou naqueles antes de irmos para a cama. Muitas vezes é comum ouvir falar criativos e ouvi-los dizer que gostam de estar a criar pela madrugada dentro. Isso porque muita gente diz que é porque não está a acontecer nada de interessante no mundo, e então, naquela altura, e então, no mundo, quer dizer, no mundo à nossa volta. E então parece ser uma hora em que, como não há mais nada para fazer, parece que a cabeça consegue agarrar-se àquilo. Mas o Jeff Tweedy defende uma coisa um bocadinho diferente. Defende que isso acontece porque é o momento do dia em que estamos mais próximos do nosso subconsciente, em que, pelo cansaço ou pelo simples facto de ainda estarmos a despertar, a nossa parte mais lógica, ou a razão, digamos assim, está um bocadinho mais adormecida e há mais espaço para o subconsciente estar ativo
e criar sem reservas e sem preconceitos e sem estar constantemente a perguntar o que é que estamos a fazer. O Jeff Tweedy fala sobre como usa as diferentes partes do dia para conseguir potencializar as diferentes formas como se cria uma canção, e usa os momentos logo após acordar e os momentos antes de ir dormir para criar, no ato de criar sem pensar em nada, e usa as tardes, por exemplo, momentos em que nós todos estamos, regra geral, mais acordados, para os momentos em que tem que pensar um pouco mais sobre aquilo que está a fazer, em que pode explorar outras coisas, como agarrar na sua guitarra, como outras coisas que não necessitam dessa subconsciência um bocadinho mais à flor da pele, e consegue desta forma dinamizar os seus dias e ter uma escrita um bocado prolífica. Ele ensina-nos formas de combater os bloqueios de escrita, ensina-nos formas de nos mantermos ativos, de percebermos que às vezes o caminho que nós queremos trilhar com aquilo que estamos a fazer não é o caminho que essa própria coisa já quer fazer por si. As canções têm esse lado incrível. E quem diz as canções, eu estou a falar das canções porque estou a falar muito da minha realidade, mas o que eu sinto sobretudo é que este livro pode ser aplicado a qualquer pessoa que tente criar o que é que seja, porque fala muito sobre esse balanço do subconsciente e da lógica e do facto da lógica e da razão serem muitas vezes inimigas da criação. Portanto, é preciso explorar o subconsciente para se conseguir criar, e eu acho que este livro é sobretudo uma grande lição de como o fazer, e conseguir criar alguma coisa, seja ela boa ou má. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.